Olá, bom dia. Que você tenha um dia especial, um dia extraordinário, um dia de desfrute, de transbordo, que você possa acessar. Se você ainda não sabe quem você é, saiba que você é filho do Poderoso, que você é amado por Deus, que você nasceu para ser feliz, para desfrutar, para prosperar, para transbordar. Mas para a gente conseguir realmente viver isso que eu estou falando, a gente precisa mudar o nosso mindset, mudar a nossa mente, o nosso lifestyle, que é o nosso estilo de vida. Nós precisamos mudar as nossas crenças. Se a gente não estiver vivendo dessa forma, é porque tem algo que não está coerente com aquilo que Deus prometeu para a gente. E não é culpa de Deus. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente não entende isso, mas somos nós, não tem ninguém que pode fazer nada por nós, a não ser nós mesmos. E às vezes é tantos problemas que a gente acha impossível. Por quê? Porque nós não somos organizados. Se nós fôssemos organizados, por exemplo, você tem vários problemas, mas você não tem como resolver todos os problemas. Você vai resolver um de cada. Que seja aquele menor, aquele mais fácil. Porque uma coisa que você fizer de diferente no seu dia a dia, você já se torna uma pessoa diferente. Você já se torna. A sua mente ela já começa a dar espaço para o novo. A sua mente ela já começa a dar espaço para um crescimento. Ela já começa a expandir, a ter uma nova frequência. Mas para isso você precisa focar. Hoje eu vou resolver isso. Enquanto eu não resolver essa situação, uma situação urgente talvez, que você já deveria ter resolvido e não resolver na sua vida, isso vai consumir a sua vida. Isso vai consumir a sua energia, o seu tempo. Você poderia estar investindo em você, no seu bem-estar, ou ajudando o próximo, fazendo algo legal, mas tem algo dentro de você, tem algo dentro de mim que não deixa, que nós não permitimos. Porque quando a gente não muda, quando a gente sabe que a gente não quer aquela vida, mas a gente não faz nada para mudar aquilo, nós estamos resistindo àquilo. Nós estamos criando uma resistência a viver aquilo que é de direito nosso, que é ser abundante. O que Deus quer é que nós sejamos abundantes. Não é rico ter dinheiro em papel, não é essa a questão. É ser abundante, ter uma vida próspera. Prosperidade não quer dizer ser milionário. Prosperidade quer dizer gozar de uma boa saúde. Ter uma vida feliz, uma qualidade de vida legal, ter uma família transbordante, uma família que é exemplo. Isso é ser próspero, é você ajudar alguém. E consequentemente você vai ficar rico, porque não tem como. Aí você fica assim rico financeiramente, porque não tem como uma pessoa que tem uma frequência elevada, positiva, uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa que agradece-lhe pelos mínimos detalhes da sua vida, que é grato. Ela não vai acessar o dinheiro, que é de Deus? Não tem como. Ela não vai viver na escassez, na pobreza. Porque a escassez é uma resistência. Se você está escasso na sua vida financeira, você está resistindo ao seu direito de ser próspero, porque é um direito seu. Você é filho do Senhor, você é filho de Deus. E Deus, Ele promete
Ele não é o seu padrasto, ele é o seu pai. Se ele é rico, não é coerente o filho não ser rico. Só que para você ser rico, você tem que obedecer o seu pai. Você tem que obedecer às regras que ele dá. Mas você resiste. Nós resistimos às regras de Deus. Então não tem como a gente acessar se nós estamos desobedecendo ao Senhor. Se a gente está como se fosse aquela criança mal criada que está fazendo birra e resistindo para não obedecer. Aí Deus, ele não abençoa. O nosso pai, ele não vai, não tem como. Na verdade, não é ele que não abençoa, é a gente que não acessa. Porque Deus não seria um bom pai se nós fôssemos mal criados com ele e ele ainda desse o presente para nós. Todo bom pai, ele corrige o seu filho, ele tem as regras. Ele é Deus é o nosso pai e nosso treinador. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres corajosos, destemidos, transbordantes. Ele não quer que nós sejamos um filhinho mimado, que tem vergonha de tudo, que é tímido, que é covarde, porque a timidez é covardia, é algo que você guarda e não quer passar para as pessoas. Ele não quer que a gente seja um filho mimado. Ele quer que a gente seja um filho amado por ele, mas ele quer ter orgulho da gente. Ele quer que a gente seja corajoso. Ele quer que a gente seja corajoso, que a gente enfrente os nossos problemas, que a gente entende quem que a gente é. Que a gente destrava esse poder que a gente tem. Deus, ele fica alegre de ver os filhos assim. Nós somos generais do reino. Nós não somos animais, um burro que fica ali que não sabe pensar. Porque até o animal sabe pensar, talvez. A gente não foi feito para vegetar, para ter uma vida medíocre, para ter uma vida humilhante, para ser humilhado pelas pessoas. A gente não nasceu para ter escassez financeira, para sofrer. Isso não é de Deus. Se nós estamos dessa forma, a gente está resistindo àquilo que é de direito nosso. Nós estamos fugindo do nosso pai, escondendo dele, é como se fosse isso. A gente tem que encarar esses problemas, partir para cima deles. A partir do momento que você fala, eu vou partir para cima disso, chega, basta. Deus, ele assina embaixo, ele está junto ali com você, ele pega na sua mão, te fortalece. E ninguém mais consegue te parar. A sua bênção, a partir do momento que você dá esse comando, eu vou fazer, eu consigo. E acredita realmente em você e destrava a sua verdadeira identidade. Ninguém fala nada, ninguém consegue fazer nada contra você. Mas para isso, a gente precisa limpar os lixos emocionais que nos travam. Gente, é algo sério, o mundo espiritual. É algo muito sério. É algo muito sério. A mágoa que a gente guarda, a mágoa que você guarda, o ressentimento que você guarda de alguém, ele fica ali ressoando no seu corpo. Ele não deixa você prosperar, ele não deixa você viver. É como se tivesse uma corrente no seu corpo, uma corrente espiritual. Aliás, é isso, é uma corrente espiritual. Porque nós temos uma áurea em volta de nós, a gente tem uma áurea de luz ou de escuridão. Então, se você... Essa áurea é uma energia. Se você é uma pessoa que sente amor, que sente gratidão, aonde você passar, as pessoas sentem isso. Você mesmo, você sente bem consigo mesmo. Você pode estar sozinho no deserto,
Você fala, eu estou com você. Eu estou aqui. Você não precisa de ninguém. Deus está aqui com você. Só de Deus que você precisa. Agora, se você é uma pessoa que tem medo, se você é uma pessoa que tem necessidade de aprovação dos outros, se você é uma pessoa que não faz nada, se alguém não for com você, você é escravo de tudo isso. É como se tivesse uma corrente que não deixa você dar um passo. Todos os passos que você dá, aí vem na sua mente, mas você vai fazer isso, você tem medo, você vai morrer. Seu cérebro começa a falar, julgar na sua mente. Então, você precisa calar a boca do seu cérebro e falar para ele que quem manda aqui sou eu. Eu mando aqui. Eu sou o poder. Eu posso tudo que eu quiser. Ontem eu calcei uma sandália e eu machuquei meu pé com o meu calcanhar. E hoje eu caminho, aliás, eu corro todos os dias. E aí aonde eu ia calçar o tênis, ia pegar em cima do machucado. Eu acordei, o que meu cérebro falou? Você não vai caminhar, né? Você não vai caminhar, porque você não vai aguentar correr. Aí eu falei, não, correr eu não vou, mas eu vou sair e vou caminhar. Então assim, eu caminhei devagar, porque realmente começou a sangrar, mas eu caminhei. Eu não aceitei aquilo que o meu cérebro queria que eu fizesse, que era ficar em casa, que era me manter ali na zona de conforto. Eu me desafio todos os dias. Eu não aceitei aquela situação. Eu fui andando, o meu pé doendo, mas eu fui, porque a dor não tem que valer nada. Quem manda sou eu. Isso não é tortura, isso é desbloqueio. Isso é transformação, é uma dose de transformação. E foi maravilhoso, porque hoje o que eu fiz? Ao invés de eu correr, eu caminhei, e eu gosto de caminhar, porque eu começo a contemplar. E aí eu fiquei muito grata, porque quando você está correndo, você não percebe muitas coisas ao seu redor. Mas como eu caminhei, eu vi tantas coisas, eu vi passarinho cantando, eu vi árvores maravilhosas, eu conversei com Deus, eu ri, eu chorei, enfim, foi um momento comigo também, para me despertar mais ainda o meu feminino, porque a caminhada ela desperta o feminino, a caminhada devagar, quando você está contemplando, você começa a despertar o seu feminino, você começa a contemplar e desfrutar, isso é um desfrute. Eu não precisei viajar para me desfrutar, eu não precisei ganhar um carro para me desfrutar, eu desfrutei o momento ali, isso é desfrute, isso é lindo de viver, porque se eu morrer amanhã, eu desfrutei o hoje, eu não precisei esperar o final do ano para me viajar, eu não precisei ficar bilionária para desfrutar numa viagem nos Estados Unidos, para fora. Eu desfrutei o meu momento. E eu me senti empoderada. Por quê? Porque eu não fiquei de mimimi, porque eu tô com machucado e eu não vou caminhar. Não, meu cérebro não manda mais aqui. Tudo que ele falar, não faça, eu vou fazer. E isso é o desbloquear. Isso é o desbloquear. E uma coisinha que você desbloqueia por dia, algo que você faz para você ao longo do tempo que vai fazer efeito. Porque não faz efeito. Você não consegue resolver a sua vida toda num só dia. Não existe isso e nem teria graça. Porque você só cresce quando você sente o que você está fazendo. Quando você vivencia. É a mesma coisa quando você vai fazer, por exemplo, uma constelação familiar. Você não pode fazer uma constelação familiar numa semana e na outra fazer outra. Você tem que fazer uma e depois mais ou menos de um mês ou 45 dias você vai fazer a outra. Por quê?
Porque o processo de ressignificar a sua história, de cura, de libertação, ele não acontece ali na hora que você faz. Ele acontece com o tempo que você vai sentindo a mudança que está acontecendo. O que aquele processo de cura ali está fazendo, o que ele está acontecendo. Então, mesma coisa os desbloqueios. Você vai desbloqueando e você vai sentindo, você vai fluindo os aprendizados, os insights que você está fazendo. Isso é, assim, nem sei falar, mas é assim, é algo que te empodera, é algo que te amadurece, que prepara você para o próximo nível, sabe? Coisas assim internas que transformam dentro de você, que você sente, que transformou, que você conseguiu destravar aquilo, coisas que às vezes você não achava que não ia acontecer. E legal também quando você vai limpando o seu eu interior, que tem coisas que você nem lembrava que aconteceu na sua vida, aí vai surgindo, vai vindo para sua memória, porque o cérebro, que você sofreu tanto com aquela situação, né, que o cérebro ele apaga. Então às vezes tem coisas na sua vida que está tão agarrado, tão enraizado dentro de você, que você não consegue lembrar, mas você sabe que tem coisas que aconteceram, mas você não consegue acessar. Mas você sabe que tem. Você pensa, tem algo que aconteceu, que eu acho que deu um baque assim na minha mente, que eu não consigo lembrar, mas aconteceu. Né? E quando você começa a fazer o processo de ressignificação, você começa a limpar e a acessar isso, coisas. Aí às vezes tem pessoas que falam assim, mas deixa lá quietinho. Outro dia uma pessoa falou isso comigo, deixa quietinho, para que mexer na ferida? Só que a pessoa não entende que a ferida vai ficar ali. A pessoa não quer sentir a dor ali na hora para poder limpar a ferida, quer fazer as limpezas, as curas, e depois ela curar. Ela não quer mexer, só que ela não entende que aquela energia ela vai ficar ali no corpo dela. Ela vai ficar comandando a vida dela. A energia vai ficar comandando que tipo de vida que ela vai ter, que tipo de atitudes que ela vai ter. Quem vai mandar nela é isso. Outro dia eu peguei táxi com uma pessoa, a pessoa falou assim pra mim, que ela tem medo. Aí eu já é uma pessoa casada, tem medo de cachorro, tem medo de altura. Se fosse eu, a Sheila de antes, eu ia falar, nossa, que ridículo, um homem ter medo, isso é muito louco, né? Mas é porque é as crenças da gente. Aí o que acontece? Hoje não, eu entendo porque a maioria da população do mundo tem medo. A maioria tiveram pais ausentes, sente insegurança, e a insegurança é medo. A maioria tem medo de altura, medo de cachorro, medo de água. Homens. Ontem veio o entregador da farmácia aqui em casa e estava com medo do meu cachorrinho Shih Tzu. Então eu não fico rindo, não acho graça, porque eu sei que isso é um problema sério. Eu não tive a oportunidade de falar com o entregador. Tive, mas esqueci. Mas esse outro cara do táxi, eu falei com ele. Inclusive, eu já estou passando uns acessos para ele entender o que é esse medo dele, porque isso trava a pessoa. Aí o que eu fui descobrir? Que ele tem medo, a mulher também tem. Ou seja, como que eles vão crescer na vida? Quem toma conta da vida deles? É eles? Não. Quem toma conta deles é o medo que eles carregam. O medo vai direcionar a sua vida. O medo vai falar que pode e que não pode. Então, ou seja, você não tem escolha própria. Você não tem vontade própria. E isso é muito triste. Você ser filho de Deus, e não entender quem é o seu pai.
e deixar os seus próprios medos te mandarem. E deixar crenças que seus pais te colocaram mandar na sua vida. Em vez de você olhar para Deus e é tão fácil, tão simples. Quando você entende, é simples. Quando você não entende e não tem força de vontade, realmente é como se fosse impossível. Mas quando você entende quem você é tão fácil. É um pensamento, faz isso aqui, ó, no seu cérebro, já muda tudo. É fácil, mas quando você entende. Mas é degrau por degrau. Você vai acessando, acessando, acessando. Quando vê, você percebe. Seu cérebro explode, você percebe, você fala, meu Deus do céu. Era isso aqui a chave. Era isso aqui, era esse download que eu tinha que fazer. E isso é incrível. Nós somos um labirinto. Nós somos cheios de... nós somos infinito, a nossa mente. A nossa mente, ela não é finita, ela é infinita. Nós somos poderosos. Deus, Ele nos deu poder. Ele falou que se nós tivéssemos uma fé do tamanho do grão de mostarda, a nossa fé transportaria uma montanha de lugar. E Ele não falou isso em parábola, Ele quis dizer isso mesmo. Claro que não é a montanha, mas Ele quis dizer coisas que você acha impossível na sua vida, se transformam. Jesus falou, se creres em mim, você fará obras maiores do que a minha. Não, Jesus falou assim, se credes, você fará obras maiores do que a minha. Tudo é questão de acreditar em você. Deus, Ele já acredita em você. Deus, Ele acredita em você. Em todos. Mas a gente precisa destravar. Destravar e se aliar com o Senhor. Porque só existe o bem e o mal. Se você não estiver com Deus, sinto muito, não tem meio termo. Porque Deus não é morno. Deus é o bem. Só existe o bem e o mal, o sim e o não. Só existe dois lados, feminino, masculino, sol e lua, céu, terra. Só existe dois lados. Só existe dois lados. A gente precisa sair do caixão. É como se a gente tivesse morto-vivo, zumbis, dentro de um caixão. Porque os nossos medos é como se fosse um caixão que nos trava. A gente não consegue sair desse caixão, como se a gente estivesse morto. E isso é de Deus? Deus precisa de nós. Deus, Ele precisa da gente. Ele não vai descer na terra para poder falar com as pessoas. Ele quer nos usar como filhos valentes, como generais do reino, homens corajosos, mulheres corajosas. As nossas feridas curam almas. Aquilo que você passou, que você superou, tem pessoas precisando ouvir. Tem pessoas que não sabem que tem solução. Quantas das vezes eu estava em depressão, eu ligava a televisão e eu via testemunhos que apareciam para mim. E eu falava, Deus, tem jeito sim, porque se essa pessoa se transformou, eu também vou transformar.
Só que eu me sentia tão mal amada que às vezes eu falava assim, mas eu duvidava. Eu pensava assim, mas eu acho que pra mim não tem saída. Mas mesmo assim, aquela semente foi plantada dentro de mim, porque eu via lá o testemunho da pessoa. Aí eu começava a fazer igual a pessoa fez. Deus usou essas pessoas na vida. Então, abra sua boca. Aonde quer que seja, abra sua boca. Aí você vai falar, eu não tenho testemunho. Tem sim. Tem, você sabe que tem. Você tem dom. Todo mundo tem propósito. O seu propósito, os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Todos os seus bloqueios são o seu propósito. Você tem que desbloquear eles para você contar isso para os seus filhos, para os seus vizinhos, para o mundo. Tem pessoas que precisam ouvir que tem solução. Nós somos um todo. Nós não somos um separado, nós somos um todo. Nós temos a obrigação de ser alguém melhor, de amar nosso próximo. Precisa de amor. Tem muita gente que sofrendo, tem muita gente escrava, coisas tão pequenas. Quando você começa a despertar, você vê isso, você fica com tanta raiva, você sacode a pessoa. Mas você tem que entender que você foi dessa forma. Então você tem muito amor, muita paciência para ajudar essa pessoa a sair desse laçal de vida, desse buraco, dessa areia movediça que vai só afundando a pessoa. É simples assim. Quando você entende, quando você se sente amado por Deus, não tem como. Não existe mais você virar a cara pro seu vizinho. Não existe mais você ver alguém ali sofrendo. Você não consegue fingir que não tá vendo. Não tem como. A pessoa é o seu irmão, é o seu espelho. Aquilo reflete dentro de você. Você não pode ter dó, mas compaixão você tem que ter. Você se sinta amado por Deus nessa manhã. Sinta muito amado por Deus. E sinta-se amado por mim também. Que Deus prospere a sua vida. Que você acesse a sua prosperidade em todos os sentidos na sua vida. Entenda quem você é. Se reveste da armadura do Senhor. Um abraço.